Vamos lá, pessoal, começar aqui o nosso bloco de questões, princípios orçamentários, questão número 1. A arrecadação de impostos compartilhados com diversos entes da federação deve ser contabilizado no âmbito do ente arrecadador pelo seu valor líquido, descontados os valores pertencentes aos demais entes. E aí, gente, você já sabe, já identifica de cara, né? Estudamos o princípio do orçamento bruto. Princípio do orçamento bruto. Princípio esse que está previsto no artigo 6º da Lei 4.320 e surgiu juntamente com o princípio da universalidade. Então eles meio que se confundem, né? Se você pegar lá o artigo 6º, você vai ver assim: a lei do orçamento vai ser apresentada, né, com todas as receitas e todas as despesas de todos os órgãos, poderes e fundos, pelos seus valores brutos, vedadas quaisquer dedução. Por isso essa questãozinha está errada, porque ele cagou o final todo, né? Colocou líquido, colocou descontado, não. Valor bruto. E aqui, ó, vedadas quaisquer deduções, vedadas. 2. Os valores objetos da previsão de arrecadação de receitas constante na lua anual pertencem ao respectivo exercício financeiro. Presta atenção, já vou antecipando algo que a gente vai estudar lá em receita, tá? A gente vai trabalhar tanto como receita como despesa. Um artigo muito interessante, gente, que vai fazer parte aí de toda a nossa caminhada, é o artigo 35 da Lei 4.320. Por que eu estou falando isso? Porque o fato de eu colocar assim, ó, pertencem ao exercício financeiro, dá uma ideia de quê? De universalidade, né? Então eu meio que é uma interdisciplinaridade dessa questão, tá? Não fala diretamente da universalidade, mas você precisa saber o que é que entra e o que é que não entra na lei orçamentária anual. Para efeito de receita, conforme o artigo 35, é onde a gente tem, gente, o regime misto. O que é o regime misto? Nós temos regime de caixa para receita e regime de competência para despesa. Regime de competência é quando você apura a receita e a despesa no momento da ocorrência do fato gerador, independentemente se entrou dinheiro ou se saiu dinheiro no caixa. O regime de caixa leva em consideração, de fato, a entrada de recursos, quando eu falo de receita, tá? Por exemplo, vou dar uma ideia aqui de regime de competência. Você tem uma empresa, você paga os seus funcionários sempre no dia 5 do mês seguinte. Então, por exemplo, o salário de março você paga até 5 de abril. Show! Para efeito de despesa, se você levar em conta o regime de competência, quando chegar no final de março, quando você vai fazer a apuração, a contabilização dos gastos daquele mês, no final de março você já reconhece uma despesa, a despesa com salários, você já vai ter uma despesa em relação ao regime de competência, mesmo que o pagamento você só faça no mês que vem, no dia 5 de abril. É essa a ideia do regime de competência. Você vai registrar os valores no período em que ocorre o fato gerador, no momento em que ocorre de fato aquela despesa, no momento do reconhecimento, tá? E o regime de caixa leva em consideração quando entra efetivamente dinheiro no caixa. Lá no artigo 35, nós temos essa regrinha tanto para as receitas como para as despesas. Então lá vocês já vão chegar treinado com relação a isso aqui. Com relação às receitas, pertencem ao exercício financeiro todas as receitas arrecadadas. A questão trouxe o quê? Previsão. Veja, gente, quando a gente publica a lei orçamentária anual, tudo que está ali publicado como receita é uma previsão de arrecadação. Eu não vou considerar receita orçamentária tudo aquilo que tiver na LOA. Não, eu vou considerar o que de fato eu arrecadar. Então, quando eu falo receitas arrecadadas, aqui eu estou falando pelo regime de caixa. A gente vai estudar as etapas da receita. A gente tem a previsão, a gente tem o lançamento, no caso de receitas tributárias, né? Nós temos a arrecadação, que é quando efetivamente, né,
A pessoa pega o seu boleto e paga na instituição financeira, e depois nós temos o recolhimento, porque quando você paga, por exemplo, algum tributo, aquele tributo que pertence ao poder público é uma receita, para você é uma despesa, mas quando você paga aquele tributo, você está pagando a instituição financeira. Naquele momento tem a arrecadação. O recolhimento é quando aquela instituição financeira passa aquele valor para a conta única do Tesouro. Mas para efeito do regime de caixa, eu já conto a partir da arrecadação. E as despesas serão consideradas do exercício quando forem empenhadas. Então, sem aprofundar muito no que a gente vai ver ainda lá na frente, essa questão ela é meio que interdisciplinar. Por quê? Porque você, quando lê essa questão, você pode pensar, poxa, realmente pertence ao exercício financeiro, pertence à LOA, tudo que for o quê? De fato, arrecadado. Não é tudo que for previsto. Nem tudo que vai ser previsto vai, de fato, ser arrecadado. Então, é uma interdisciplinaridade, é uma questão que envolve o princípio da universalidade. De fato, você tem que levar em consideração todas as receitas e todas as despesas. Show? Tá, você coloca tudo no orçamento. Agora, dizer que a receita será considerada, por exemplo, de 2022, somente se ela for arrecadada em 2022. Não adianta você colocar 1 trilhão na LOA 2022 se você só vai arrecadar 200 milhões. Então não adianta, você não vai reconhecer como receita 1 trilhão que você viu na LOA. Você vai reconhecer como receita, durante a execução do orçamento, tudo aquilo que for arrecadado. É isso que fala a questão, portanto, gabarito errado. Não é previsto, aqui era para ser o quê? Arrecadado. 3. Vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da anualidade orçamentária. Aí ele coloca 2 pontos, aí ele vai definir. Nenhum tributo será cobrado no exercício financeiro sem prévia autorização orçamentária. Presta atenção. O que foi que a gente viu para efeito de princípio da anualidade? O princípio da anualidade, ele diz o seguinte, que o orçamento, a LOA, ela vale, quantas vezes eu falei isso, né, gente? Ela vale para um exercício financeiro. Em nenhum momento o princípio diz, para efeito de princípio orçamentário, o tributo só vai ser cobrado se ele tiver prévia autorização orçamentária. Não, gente. Isso até acontece na prática, mas o que o princípio diz não é isso. O que o princípio diz é que o orçamento ele vai valer para um exercício financeiro. Ponto. Essa é a regra. Lembra que eu falei muito, né? Gente, o exercício financeiro nem sempre coincide com o ano civil. Mas lembrem-se, a regra do princípio é a LOA vale para um exercício financeiro. No Brasil, coincide com o ano civil. Então, ele dá uma definição de algo que de fato acontece na prática, mas não é o que o princípio diz. Simplesmente, a CESP adora fazer isso. Ela traz algo que de fato não é errado, mas não é o que ela pede. Acontece isso aqui, não é errado. Então, de fato, nenhum tributo será cobrado no exercício financeiro sem prévia alteração orçamentária. Só que nós ainda temos uma exceção. Se a gente for olhar a fundo mesmo, existe uma súmula do STF que diz o seguinte. Vocês lembram que a LOA ela é enviada, ela é aprovada, ela tem um prazo para ser enviada e um prazo para ser aprovada. Então, até mais ou menos 31 de agosto, a gente tem que enviar o projeto, Poder Executivo, né? Até 22 de dezembro tem que aprovar o projeto de LOA. Então, por exemplo, digamos que Poder Executivo mande uma lei orçamentária anual, um projeto de lei, na data 31 de agosto. Aí digamos que o Poder Público institua um novo tributo em outubro. Quer dizer que esse tributo desconsidera aí, gente, os princípios da anualidade, né? Desconsidera o princípio da anualidade tributária, tá? Aqui eu tô falando de anualidade orçamentária. A gente tem o princípio da anualidade tributária e também o princípio da noventena, tá? Desconsidera o direito tributário, tô falando só para orçamento. Digamos que em outubro o Poder Público institua um novo tributo, que o Poder Executivo, quando mandou o projeto de lei lá no dia 31 de agosto, ele não tinha previsto. Então quer dizer que esse tributo não vai ser arrecadado no ano seguinte? Negativo. Tem uma súmula do STF para dizer isso. Que mesmo que o tributo seja instituído depois do envio da LOA, ele pode ser cobrado depois normalmente, justamente por causa dessa situação, né? O tributo foi instituído depois da previsão da estimativa da LOA. Então, gente, isso não impede que o tributo seja cobrado. Isso aqui é um erro, né?
mais profundo, que isso aqui é uma exceçãozinha que a gente vai estudar um pouquinho lá mais pra frente, mas o erro dessa questão é simplesmente o seguinte, ele trouxe uma situação que não justifica o fato do princípio da anualidade existir. O princípio da anualidade diz, a lua vale para um exercício financeiro. Ponto. Ele pode colocar qualquer coisa mais bonita, qualquer coisa que pareça verdade, mas você só vai marcar certo se tiver assim, tá bom? Questãozinha errada. Quarta questão. Ente da federação que arrecadar tributos pertencentes a outro ente deverá incluir o produto integral da receita. Exatamente. Princípio do orçamento bruto. Gente, esse princípio aqui a CESP ama, viu? A CESP cobra muito. Orçamento bruto, exclusividade, já anota aí como dica, tá? Ela cobra muito anualidade, não afetação. Cuidado com a novidade, né, da não afetação, tivemos alteração aí em 2021, tá? Tem outro princípio que ela costuma cobrar muito. A dupla, né, a duplinha, publicidade e transparência. Outra duplinha que parecem ser, né, parecidos. Unidade e universalidade, ela adora trocar os conceitos. Então, vamos trabalhar conforme a banca, tá? Foco total nesses princípios aqui. Quarta questão correta, olha só. Ente da federação que arrecadar tributos pertencente a outro deverá incluir o produto integral da receita em seu próprio orçamento. Em respeito ao princípio da universalidade Opa! Presta atenção, olha aí, presta atenção. Ente da federação que arrecadar tributos pertencentes a outro deverá incluir o produto integral da receita em seu orçamento, em respeito ao princípio da universalidade. Pronto, gente, errou aqui. Aqui é o princípio do orçamento bruto. Eu achei que ele tinha colocado no final justamente orçamento bruto. Não, errado. Ajeita aí, tá? O gabarito, por favor. Gabarito dessa questão é errado. Eu devo ter trocado aí, tá? A gente ajusta aí o que tiver na hora da correção, né? Quem sabe aqui faz ao vivo. Presta atenção. Ente da federação que arrecada tributo pertencente a outro, a gente não pode fazer só a publicação do valor líquido. Se eu estou arrecadando algo aqui que não é para mim, eu não vou nem justificar, eu vou passar para ele e não vou registrar no meu. Isso, gente, é como se eu fosse fazer algo numa transação líquida. Não, o princípio do orçamento bruto veda isso. Eu tenho que registrar tudo pelos valores totais, vedadas quaisquer dedução. Acontece que depois, quando for acontecer a transferência, é o que a gente tem lá no artigo 6º, parágrafo único. Lá no artigo 6º, parágrafo único, o que é que a gente tem? As cotas que um ente vai transferir para outro vai ser considerado como despesa e vai ser considerado como receita em quem está recebendo. Então, por exemplo, A arrecada algo que é para B, A vai registrar o valor total, o valor bruto, tá bom? Mesmo que ele arrecade algum dinheiro aqui, mas que vai ser parte destinado a B, ele vai registrar tudo aqui na lei orçamentária do A. Quando ele passa aqui, o que sai do A sai como despesa para o órgão transferidor, e para quem está recebendo é registrado uma receita. Simples assim, é o que está lá no artigo 6º, parágrafo único. Princípio do orçamento bruto, questãozinha errada, ajeita aí o gabarito de vocês, tá? Quinta, é viável incluir na lei orçamentária anual municipal a autorização para a contratação pelo município de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. É viável? É uma exceção, gente. É uma exceção aqui em princípio. Exclusividade. Vamos lá revisar? O que é que o princípio da exclusividade diz? A lei do orçamento só pode ter o quê? Receitas e despesas. Só que nós temos ressalvas. Quais são as ressalvas? Ressalvas. A autorização para contratação de operação de crédito e crédito adicional suplementar. Sim, professor, cadê a aro? Tá aqui, ele coloca aqui dentro, ó. Contratação de operação de crédito. Inclusive a aro, que é a antecipação de receita orçamentária, tá certo? Que é para atender a insuficiência de caixa. A gente vai estudar bastante isso aqui em receita, em despesa e lei de responsabilidade fiscal. Portanto, se está na exceção, é viável, é permitido.
tá? Cuidado que a CESP adora dizer só o seguinte, a CESP joga assim pra você. É vedada a inclusão de matéria estranha à previsão de receita e a fixação de despesa na lei orçamentária anual. Você vai marcar o quê? Certo ou errado? Professor, errado, porque eu sei que tem exceção. Não, você vai marcar certo. Gente, a CESP ama fazer isso. A gente tem um princípio que tem um ditado, uma regra. Se a banca coloca só a regra, você vai marcar como correto. Ah, professor, mas tem a exceção. Ela não falou da exceção. Você vai marcar o correto, o que diz a regra. Essa questão, ela não disse assim. É sempre permitido. Não, ela ainda foi mais gentil. Ela falou assim: é viável? É, porque é uma exceção. Se é permitido como exceção, é viável. A regra é que não vá nada além de receita e despesa. Mas a própria Constituição Federal, lembrando que é um princípio constitucional, tá? Nem todos os princípios estão previstos na Constituição, mas esse está previsto de maneira expressa. Quinta questão, correto. Sexta questão. Considerando que determinado ente federativo, ao elaborar sua proposta de lei orçamentária anual para o exercício de 2019, tenha previsto dotações orçamentárias suficientes para suportar 24 meses de despesas correntes, julgue o próximo item. Preste atenção. Eu tenho dotação suficiente para suportar 24 meses de despesa. O procedimento em questão contraria o princípio da exatidão orçamentária. Professor, pelo amor de Deus. Eu vejo assim, de cara, eu enxergo que ele está descumprindo o princípio da anualidade, né não? Por que ele está descumprindo a anualidade? Porque cada um no seu quadrado. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Se eu tenho despesas que vão ser executadas durante 24 meses, na LOA de 2019, eu só vou registrar 12 meses. Na LOA 2020, eu registro os outros 12 meses. Cada um na sua LOA. Então, ele feriu o princípio da anualidade? Feriu. Ele feriu também o princípio da exatidão? Sim. O que é que diz o princípio da exatidão? A lei orçamentária anual deve ser publicada com seus valores exatos, que expressem, olha só como a CESP fez uma excelente questão, que expresse, falei disso para você, que expresse a realidade. Gente, o fato de desobedecer um princípio não quer dizer que ele não diz respeito a nenhum outro, não. Ele diz respeito à anualidade e ele diz respeito à exatidão. Ele contraria a exatidão. Por quê? Porque o princípio da exatidão diz que a proposta orçamentária deve conter os seus valores exatos, que expresse a realidade de fato. Como é que eu vou registrar 24 meses numa lei orçamentária que vale para um ano e tem o princípio da anualidade que diz que tudo vai valer para um exercício financeiro? Isso não está exato. Então, contraria o princípio da exatidão. Questãozinha correta, muita gente errou essa questão, tá? 7. O princípio da legalidade aplicado à administração pública prevê que cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei orçamentária expressamente autoriza. Presta atenção. Estamos falando da legalidade estrita. E isso aqui a gente estuda muito quando a gente vê direito administrativo, né? O princípio da legalidade é diferente do ponto de vista do particular para o poder público. Para o particular, geralzão, que não tem nada a ver com o poder público, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Tá? Se a lei proíbe algo, você não pode fazer. Para a administração é diferente. Você só pode fazer aquilo que a lei prevê. Veja, então tem uma legalidade em sentido amplo, legalidade em sentido estrito. Então, quando ele coloca aqui, ó, o princípio da legalidade aplicado à administração pública, claro, por tabela, também aplicada à nossa administração financeira orçamentária, prevê que cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei autoriza. Então, aqui é em sentido estrito. Nesse sentido, não se deve efetuar despesa que não estiver prevista ou para a qual não haja recurso suficiente para executá-la. Questãozinha perfeita. Abordou aqui constitucional, administrativo e AF. Gabarito correto. 8ª. O princípio da publicidade começou, né? Aquele chafudo, publicidade e transparência. O princípio da publicidade estabelece ser dever do ente público divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade. Professor, isso aqui parece transparência, né? Exatamente. Aqui é o princípio da transparência. Gente,
O princípio da transparência é diferente do princípio da publicidade. Cansei de falar isso daqui. A publicidade ela é mais ampla. A publicidade ela vem primeiro. A transparência ela vem depois. A transparência tem papel secundário. Veja, a publicidade em relação ao orçamento é quando a lei do orçamento é sancionada, publicada como uma medida de eficácia da lei. Ou seja, aquela lei agora está valendo no âmbito jurídico, né? Então, quando a lei é publicada, logo depois, né, passa todo o processo legislativo, aí tem a sanção, a publicação, a promulgação, pronto. Quando ela é publicada, logo depois do processo legislativo, ali a gente tem o princípio da publicidade. Quando eu digo que o ente público tem que divulgar o orçamento de forma ampla à sociedade, veja, sempre vai estar ligado à sociedade, cidadão, cidadania, portal da transparência, nos sites oficiais. Isso tem a ver com transparência e não publicidade. Questãozinha de 2016, não é só a FGV que brinca com isso não, tá? 9. O princípio da vinculação à afetação da receita de impostos autoriza ao gestor que assuma o novo governo vincular os impostos conforme as necessidades da gestão que irá desenvolver, criando-se com isso uma obrigação definida. Gente, está toda errada essa questão, né? Primeiro, que o nome do princípio é princípio da não afetação. Tá? Aí ele diz que autoriza, não, gente. Em regra, eu não posso vincular receita de impostos a nenhum grupo, a nenhum determinado grupo de despesa, a nenhum fundo, a nenhum órgão específico. Ressalvadas as previstas da própria Constituição, que a gente estudou bem, né? Tivemos alteração em 2021. Portanto, essa questão está toda errada. 10ª. Os princípios orçamentários visam, prioritariamente, estabelecer regras norteadoras específicas para conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de execução e controle do orçamento. E aí, gente, certa ou errada essa questão? Essa questãozinha está errada. Primeiro, porque ele diz prioritariamente. Segundo, ele diz regras. Gente, os princípios eles têm caráter instrumental. Isso aqui já caiu muito em direito administrativo, tá? Os princípios têm caráter instrumental, acima de tudo. Então, prioritariamente, são mandamentos constitucionais, são mandamentos infralegais, né? São mandamentos infraconstitucionais. Então, prioritariamente não é estabelecer regras, tá? Então, ele vai estabelecer regras também, não prioritariamente. Prioritariamente, ele é instrumental. Em alguns casos específicos, os princípios trazem sim regras específicas. O problema dessa questão foi só a palavra prioritariamente, tá bom? Então presta atenção, questãozinha errada. 11. O princípio da universalidade. Universalidade lembra logo de quê? Todas, né? Determina que a lei orçamentária anual compreenda todas as receitas e despesas dos poderes, órgãos das entidades e das empresas controladas pelo setor público. Olha a maldade da questão. Errada por quê? São todas as empresas instituídas e mantidas pelo poder público. Vocês vão ver, ou já viram, né? Já vimos, lá no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, lá no orçamento de investimentos que a gente estudou, lembra? Vai pertencer ali, né, sob controle. O que é que vale para efeito de ser instituída ou mantida pelo poder público? Que a maioria do capital social com direito a voto pertença ao poder público. Então, se obedecer a essa regra, maioria do capital social com direito a voto pertencer ao poder público, sim, vai entrar na LOA. Não basta ser apenas controlada. Ser controlado é algo mais amplo do que essa regrinha. Instituída e mantida pelo poder público, desde que a maioria do capital social com direito a voto pertença ao poder público. Então veja, o controle é algo mais amplo do que essa história de maioria do capital social com direito a voto. Veja que aqui, ó, eu tenho diversas situações em que eu tenho o controle, são empresas controladas, mas que não obedecem a essa regra mais restrita.
Cuidado, a CESP pega muito candidato com esse tipo de questão. Errada. 12. De acordo com as normas gerais de orçamento, a lei orçamentária deve obedecer aos princípios de universalidade, anualidade e clareza. Gente, olha, gente, a CESP, quando ela quer fazer questão boa, ela faz. Né? Boa no sentido do seguinte, não é uma questão mal feita, não é uma questão polêmica, é uma questão para realmente aluno do tio Rave acertar. Olha só. De acordo com as normas gerais. Quem é que estabelece normas gerais em termos de direito financeiro e orçamento? Lei 4.320. A Lei 4.320, ela estabelece no seu artigo 2º que a lei orçamentária anual obedecerá ao nosso UAU, lembra? UAU, professor, não lembro. UAU, professor, quais são? Universalidade, anualidade e unidade. Gente, é como essa aqui fosse os pilares. Em relação a quem? Em relação às normas gerais de orçamento, em conformidade com a Lei 4.320. Fala, professor, marquei certo, porque clareza é um princípio previsto. Sim, mas é um princípio que? Doutrinário. Olha o nível da questão. É um princípio doutrinário. Não é um princípio que está previsto nas normas gerais, portanto, o gabarito é errado. Questão 13. Como a despesa orçamentária não deve ultrapassar o montante da receita arrecadada, a adoção do princípio da não afetação da receita é uma importante ferramenta para o controle dos gastos públicos e da dívida fundada ou flutuante. Certo ou errado essa questão? Presta atenção. Princípio da não afetação das receitas, são todas as receitas, gente, que não podem ser afetadas? Não, só as receitas de impostos. Cuidado, a banca generalizou geral, questão errada. De fato, a despesa não deve ultrapassar o montante da receita. Só que o que vem depois é o que estraga a questão. A adoção do princípio da não afetação das receitas de impostos. Por quê? Porque tirando os impostos, em regra, todas as outras podem ser vinculadas. Os impostos é quem devem ter destinação livre. Só que nós temos até ressalvas em relação a isso, tá? Então toma cuidado, questãozinha 13, errada. 14. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo compõe-se de mensagens sobre a situação econômica do país, do projeto de lei do orçamento e do anexo de metas fiscais. Presta atenção, que se você lembra do módulo 2, você já mata isso aqui que está errado. Por quê? Porque o anexo de metas fiscais, ele faz parte de quem? Da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Questãozinha errada. Mas vamos matar o que é que aparece, né? Vamos logo destruir esse tópico aqui para não restar dúvidas. O que é que compõe a peça orçamentária quando sai do Executivo? O que é que compõe a proposta de lei orçamentária? Está lá no artigo 22 da Lei 4.320. Artigo 22, Lei 4.320 de 64. O PELOA, quando sai do Executivo, ele sai com a mensagem. O que é essa mensagem? É a exposição das circunstâncias da situação econômico-financeira, como a banca bem colocou, né? Documentada com demonstração da dívida fundada e dívida flutuante, aqui ok. Dos saldos dos créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis. Resumindo, a mensagem é um panorama, é como se fosse uma cartinha do Executivo para o Legislativo dizendo, a nossa situação é essa, a inflação está desse jeito, a gente está mal das pernas com relação à dívida, os índices inflacionários são esse, a taxa de câmbio não está legal, então por isso a nossa proposta vai seguir esse ritmo mais apertado, enfim. É uma exposição das circunstâncias atual. Exposição e justificação da política econômica financeira do governo. Deve mostrar também a justificação da receita e da despesa, particularmente no que diz respeito ao orçamento de capital, ou seja, os investimentos, quando eu estou falando de despesa, as operações de crédito, quando eu falo de receita. A gente vai estudar tudo isso aqui lá nos módulos 6 e 7, receita e despesa, tá? Além disso, além da mensagem, que é a cartinha do governo, vai o projeto de lei. Esse projeto de lei, gente, é o corpo do texto. É o corpo do texto, bonitinho. Artigo 1º, artigo 2º, tal. É o corpo do texto. É o projeto de lei. É o texto da lei. Vai também tabelas explicativas, vão também tabelas explicativas. Essas tabelas explicativas aqui, gente, visa atender ao princípio da uniformidade. Lembra? Uniformidade ou consistência.
que nós temos que ter padrão de comparabilidade entre uma lei orçamentária e outra. Então, todo projeto de lei ele vem com tabelas explicativas. Por exemplo, a tabela das receitas e despesas previstas para esse ano, comparada com a dos 3 últimos, comparando com a previsão para os 2 próximos. É eu comparar a meta estabelecida no ano passado, comparar com a meta prevista para esse ano. Então, quando eu faço essas tabelas, eu estou meio que atendendo ao princípio da uniformidade ou consistência, que é comparar, permitir aos stakeholders, né, permitir às partes interessadas que têm ali papel de analisar o orçamento, executivo, legislativo, judiciário, qualquer um dos poderes, né, eles conseguirem enxergar uma medida de comparação entre uma lei orçamentária e outra. Então, como é que eles vão fazer isso? Através dessas tabelas, que todo ano a gente traz essas tabelas do orçamento atual, comparado com o dos 3 últimos, com a receita prevista para os 2 próximos, com a despesa feita nos 2 últimos, ou seja, para efeito de comparação. Vai também a especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotação global. Estudamos isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é a exceção, aqui princípio, exceção ao princípio da especialização, especificação ou discriminação. Qual é a regra? Eu não posso ter dotação global, eu não posso ter dotação genérica no orçamento. Por exemplo, o governo vai gastar 300 mil numa obra lá na cidade de Cuiabá. Numa obra. E não justifica. Que obra? É algo tão genérico, tão solto? Não. A gente vai ter que jogar esse orçamento com algo especificado. Tanto vai ser para a obra, tanto para a mão de obra, tanto para as despesas correntes que vão decorrer daquela obra, né? Só que em algumas situações, o governo faz aquela... Acontece muito, gente, isso aqui com o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, né? Os programas do PAC, Programa de Aceleração ao Crescimento, por exemplo. Que o poder público, ele paga um valor pelo geralzão, ele paga um bloco. Então, aquele valorzão, a empresa, a empreitada, né? Ela vai fornecer o material, ela vai fornecer a mão de obra, ela vai montar, ela vai fazer a prestação do serviço, ela vai deixar tudo no ponto. Ou seja, todos os gastos podem estar alocados num único contrato, por exemplo, esses grandes contratos do RDC. Então, nesse caso, eu tenho ali um exemplo de despesa global, uma despesa genérica. É por isso que é exceção. A gente viu. É uma exceção aqui, princípio. Fala, meu Deus, cadê a caneta? Tá aqui. É a exceção ao princípio da especialização. Veja, é tão importante isso, gente, porque ele vem destacado no PELOA. Então, esses programas de trabalho, essas especificações, essas despesas que vão receber dotações globais, que são exceções ao princípio da especialização, elas são meio que publicadas ali em separado do corpo do texto, né? Então elas têm uma atenção especial. Por quê? Porque tem algo genérico. Aquilo ali, gente, para ter roubalheira ali dentro é bem facinho, porque é algo que não está especificado, não está discriminado, não está especializado, especificado. Por isso que é exceção ao princípio, tá bom? Questãozinha errada. Questão 15. De acordo com o princípio da totalidade, presta atenção, totalidade é uma remodelagem do princípio da unidade. Questão boa essa, hein? Porque mistura com direito administrativo. De acordo com o princípio da totalidade, as separações orgânicas que resultam da descentralização administrativa por território e por serviços devem ser respeitadas. O professor não lembra. Lembra sim. Lembra quando a gente estuda descentralização? Nós estudamos a descentralização por outorga, por função, aquela que sai da administração direta para indireta, lembra? A gente tem a descentralização por delegação, que é feita para as concessionárias, permissionária e autorizatária. Nós temos a descentralização territorial, né? Olha a dona de Pietro lá. Pois é. Então, gente, quando a gente faz o princípio da totalidade, da unidade, qual é a regra desse princípio? Que a LOA deve ser uma única por ente. Então, cada ente vai publicar uma LOA para a sua respectiva unidade da federação. Então, nós temos uma única lei orçamentária anual para a União e ela vai abordar tanto as receitas e as despesas de todos os órgãos, sejam eles da administração direta ou da administração indireta. Por isso que tem que atender à descentralização por serviços ou por outorga.
Deve obedecer também à territorial? Sim, a gente hoje não tem território federal. Mas se tivéssemos, né, é uma forma de descentralização. A gente deveria também respeitar. Questão linda. Gabarito certo. Vamos ver o que a doutrina traz em relação a isso, né? De acordo com o princípio da totalidade, as separações orgânicas que resultam da descentralização administrativa por território e por serviços devem ser respeitadas. Indireta a descentralização por serviços corresponde à administração indireta na criação das entidades para as atividades de fiscalização e regulação de um determinado setor. Já a descentralização territorial, segundo Di Pietro, é a que se verifica quando uma entidade local, geograficamente delimitada, é dotada de personalidade jurídica própria de direito público, com capacidade administrativa genérica. Ocorre em estados unitários e em territórios. Gente, doutrina pura, né? Quem acha que CESP não cobra doutrina, tá aí. Questãozinha linda, maravilhosa, gabarito correto. Daqui a pouco a gente continua com mais um bloco de questões. Vamos lá? Questão 16. As parcelas da receita e da despesa devem ser reconhecidas no orçamento pelo seu valor líquido, pelo amor de Deus, valor bruto, princípio do orçamento bruto, questãozinha errada, independentemente de o saldo ser positivo ou negativo. Aqui até sim, mas é bruto. Então, na verdade, deixa eu corrigir melhor, né? Isso aqui a gente até passa. O problema é que ele colocou líquido, errada. Questão 17. O princípio da especificação, discriminação ou especialidade, né? Especificação, discriminação ou especialização, ou unidade orçamentária, inibe a incorporação de dotações globais na lei orçamentária. Presta atenção. Esse princípio e esse é a mesma coisa. De fato, eles dizem isso. Não pode ter dotação global na lei orçamentária. Só que ele diz assim, ou unidade orçamentária. Não, gente. Unidade é um princípio, especificação é outro. Questãozinha totalmente desorientada, né? Errada. 18. O princípio da universalidade aplicado ao orçamento público possibilita ao poder legislativo conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para as respectivas arrecadação de realização. Perfeito, gente. Olha só. O PELOA não sai do poder executivo e vai para o poder legislativo? Sim, a gente viu isso. E eu mostrei esse quadrinho para vocês na aula, né? São 3 características doutrinárias, tá? Então preste atenção. Se o executivo coloca todas as receitas e todas as despesas, nesse projeto de lei que vai para o legislativo, permite ao legislativo conhecer todas as receitas e todas as despesas. Porque o executivo é obrigado a colocar tudo. Gente, se ele tem que colocar tudo, o legislativo, quando vai aprovar, ele tem como saber tudo que o executivo vai executar a priori. A priori por quê? Porque o projeto de lei vai ser votado e vai virar lei só depois daqui. Depois que o legislativo vota, é que vai virar lei. Então é a priori. Questãozinha tranquila, questãozinha correta. Questão 19. O princípio da anualidade diz respeito à periodicidade do orçamento, que deve ser elaborado e autorizado para execução em um período determinado de tempo. Sim, que a gente conhece que é um exercício financeiro. Isso vai de encontro, português. De encontro é o quê? Contra. Não é ao encontro, é de encontro ao estabelecido na Constituição Federal, que veda o início de programas e projetos não incluídos na LOA. Gente, o princípio da anualidade diz que vale para um exercício financeiro. Esse exercício financeiro coincide com o ano civil. Quem diz isso é a Lei 4.320. Não é a Constituição Federal. A Constituição Federal fala em orçamentos anuais, mas quem diz que o exercício financeiro coincide com o ano civil é a Lei 4.320. Então ele diz assim, isso vai de encontro. Vai contra o que está previsto na Constituição? Não, gente. Até aqui está tudo bonitinho, está tudo certinho. Vai ao encontro do que a Constituição fala. Vai ao encontro, por quê? Porque a Constituição fala em orçamentos anuais. Vai valer para um ano. Mas quem é que diz que o orçamento de um ano é igual para um exercício financeiro? A Lei 4.320. Então não vai de encontro, vai ao encontro.
Questãozinha errada. Questão 20. De acordo com o princípio da exclusividade, a lei orçamentária anual, bem como as leis de créditos adicionais, não pode conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa. Até aqui perfeito. Não se incluindo nessa proibição, ou seja, exceção, a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operação de crédito, inclusive por aro. Gente, que coisa mais linda de mamãe. Tá certa essa questão, não tem erro nenhum. Tá previsto na própria Constituição. É um princípio expresso na Constituição Federal. 21. Conforme o princípio da unidade, também chamado de totalidade, sempre os sinônimos para não confundir, tá? Conforme o princípio da unidade, deve haver um único orçamento para cada ente da federação, observada a periodicidade anual. Gente, preste atenção, essa questãozinha foi perfeita. O gabarito dela foi dado como certo. Depois a CESP anulou. A CESP anulou essa questão. Ela anulou por quê? Porque ela disse assim, ó, a parte final, periodicidade anual, prejudicou o entendimento do item. Por quê? Porque a periodicidade anual, o fato de coincidir ou não com o exercício financeiro, é diferente em diversos países. Lembra quando eu dei a aula teórica eu falei muito sobre isso? Tem países que começa no ano e termina, sei lá, começa em 1º de julho e termina em 30 de junho do ano seguinte. A questão aqui não falou que era no Brasil. Gente, a CESP vive anulando questão desse jeito. Eu não sei por que ela ainda faz questão desse tipo, sem colocar no Brasil, no orçamento brasileiro. Por quê? Porque quando ele coloca aqui, observada a periodicidade anual, aí ela justifica, né? O exercício financeiro não é igual para todos os países, né? Então ela sempre justifica isso. Ela anulou a questão. Mas estava perfeita essa questão, tá bom? Tanto que o gabarito preliminar foi certo, depois ela anulou, tá bom? 22. De acordo com o princípio da anualidade, o orçamento público deve ser elaborado e autorizado para um exercício financeiro. Aqui, ó, ok. Que no Brasil vai de 1º de abril... Opa, pelo amor de Deus. Isso aqui você sabe, né? Gente... 31 de dezembro, ou 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá lá no artigo 34 da Lei 4.320 de 64. Não pode errar essa daqui, pelo amor de Deus. 23. A publicidade é um princípio constitucional aplicado aos atos da administração pública em geral. Mais que das empresas privadas, do poder público, do poder público exige-se absoluta transparência. Cuidado, viu? O que inclui acesso a qualquer interessado às informações mínimas necessárias ao exercício da fiscalização das ações dos dirigentes e responsáveis pelo uso dos recursos dos contribuintes, especialmente em relação ao orçamento público. Gente, eu tenho ódio dessa questão da CESP. Porque todo mundo sabe, lá no artigo 5º da Constituição, lá no artigo 5º, nós temos sim o princípio, né, da publicidade dos atos, transparência dos atos. Publicidade é prevista no artigo 37. Ok. Mas nós temos o direito ao acesso à informação. Isso está lá no artigo 5º. Nenhum direito fundamental é absoluto. É o que a gente sempre estuda, gente. Pelo amor de Deus, é o que a gente sempre estuda. Aí a CESP disse que isso aqui está certo. Pasmem, ela não anulou. É uma questão de 2009? É. Sim, gente, mas em 2009 a gente já sabia que não existe direito fundamental absoluto. Então a CESP passar por cima desse tipo de questão, dizer que do poder público se exige absoluta transparência, gente, nem tudo merece transparência. Existem atos particulares, sujeitos a cláusula de reserva, reservado, assunto reservado. Tem a segurança nacional, atos que envolvam a segurança nacional. Pode existir, sim, atos sigilosos. Isso aqui é o que todo mundo sabe, né? Aí a CESP passa por cima. Gente, infelizmente eu tenho que trazer esse tipo de questão pra você. Ai, professor, eu tenho que marcar certo, é? Gente, pelo amor de Deus, eu acho que ela não vai repetir mais esse tipo de questão.
Porque uma coisa era 2009, outra coisa é 2022, né, meu povo? É outra história. Agora é tudo muito mais rápido. Gente, quando termina a prova, tá todo mundo já no celular, corrigindo prova, gabarito, os cursinhos tudo louco. A quantidade de recursos é imensa. Os recursos são mais bem elaborados. Veja que de 2009 para 2022, a gente tem o quê? Milhares de questões. Milhares de provas foram realizadas. E certamente a CESP já mudou seu entendimento em relação a isso. Eu só trouxe para você ver que às vezes você está treinando em casa e coloca os filtros aí até, não sei, né, até 2005, 2010, e se depara com uma questão desse tipo e erra, gente. E assim, você sabe, não vá estudar pelo que é errado. Tem algumas questões, por exemplo, que eu falo, gente, infelizmente o certo é esse, mas para CESP você vai marcar isso, porque é o entendimento da banca. Agora, gente, isso aqui não dá para dizer que é entendimento da banca. Ela errou feio, tá? Então, essa questão, pelo amor de Deus, o gabarito oficial foi certo, mas essa questão está claramente errada, tá? 24. Para ser considerada princípio orçamentário, a regra deve estar expressamente na Constituição? Negativo. O que a gente mais estudou, gente, foi princípio doutrinário, princípio que está previsto na Constituição, princípio que está previsto na 4.320, princípio que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Cuidado com essa história erradíssima. 25. O princípio da unidade orçamentária determina que todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, órgãos e fundos estejam compreendidas no orçamento. Ele adora misturar, né? Todas. Toda. Menino, que horroroso. Quando ele fala todas, é universalidade. E não unidade. Eles adoram trocar isso aqui. Gabarito da questão, errado. 26. Cada ente da federação deve possuir apenas um orçamento, estruturado de maneira uniforme. Eita, aí ficou na dúvida, né, nesse finalzinho, certo ou errado? Sim, gente. Estruturado de maneira uniforme, olha só, é outro princípio. Princípio da uniformidade. Um princípio não exclui a aplicação do outro. Cada ente deve ter apenas um orçamento. Princípio da unidade. Ele nem disse. Eu que estou dizendo aqui o nome, tá? Princípio da unidade ou totalidade. Estruturado de maneira uniforme. Princípio da uniformidade, também chamado de consistência. É você manter um padrão para efeito de comparação pelas partes interessadas. Sim. A LOA tem que ser publicada uma LOA por ente e tem que ser publicada de maneira uniforme, com as classificações padronizadas para efeito de comparação. Essas padronizações, gente, elas não precisam ser iguais para a União, Estado, DF e município. Não, mas entre os exercícios, entre os períodos, eu comparar a LOA de 2021 com a de 2020, com a de 2019... A LOA do Estado, ela pode ter algumas classificações peculiares, atendendo às peculiaridades daquele Estado. Então, eu tenho que comparar a LOA de cada ente com anos anteriores ou com previsões futuras. Não é que a LOA da União tem que ter a mesma estrutura igual à do Estado. Não. É entre ela mesma ao decorrer dos anos, com o passar do tempo, tá? Questãozinha correta. 27. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um único exercício financeiro. Que princípio é esse? Anualidade. Princípio da anualidade ou periodicidade. Questãozinha correta. 28. A lei orçamentária anual, a lei orçamentária, deverá conter todas as receitas e despesas previstas no ano civil, que, na verdade, é o exercício financeiro. O fato de coincidir com o ano civil, quem é que diz? Artigo 34 da Lei 4.320 de 64. Questãozinha correta. 29. O exercício financeiro do governo federal poderá ter início no dia... Cuidado com esse tipo de questão. O exercício financeiro do governo federal poderá ter início em 1º de abril de determinado ano, desde que termine em 31 de março do ano seguinte, em respeito ao princípio da anualidade. Presta atenção. Gente, isso pode acontecer, ó. Posso começar, linha do tempo, vocês adoram, né? Digamos que o calendário civil de um determinado país
começa em 1º de abril e termina em 31 de março. Isso aqui é um exercício. É um exercício financeiro. O exercício financeiro do governo federal pode iniciar, pode acontecer isso aqui? Pode. Em respeito ao princípio da anualidade? Pode. Isso aqui não é chamado de exercício financeiro? Sim. O problema é que a questão colocou o quê, ó? O que foi que a questão colocou, meu povo? O exercício financeiro do governo federal. Quando ele coloca do governo federal, ele está dizendo que é do Brasil. E no Brasil, a gente sabe que o exercício financeiro coincide com o ano civil. Veja, olha, enquanto naquela outra questão ele não disse qual era o país, aqui ele colocou no governo federal. No governo federal a gente tem a regra da Lei 4.320, artigo 34. Para isso aqui acontecer, aquele artigo deveria ser o quê? Revogado. Pode acontecer? Pode. Não acontece no Brasil por quê? Porque a Lei 4.320 diz que coincide com o ano civil. Portanto, questãozinha errada. 30. O empréstimo compulsório criado para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou iminente, é um imposto que atende ao princípio da não afetação da receita pública. Presta atenção. Gente, se o empréstimo compulsório ele é criado para atender despesa determinada, ela só vai ser utilizada para calamidade pública, guerra externa ou iminente, é porque ele não obedece ao princípio. Se ele nasce com algo discriminado para que ele vá gastar, isso não é, gente, isso não obedece ao princípio. Outro erro mais gritante para quem estuda tributário. Quando a gente estuda aquela divisão pentapartite, né? Porque a 4.320 diz que tributo, vou colocar em cor diferente para você não misturar, ó. Para a Lei 4.320, são tributos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Se você pegar a Constituição Federal, você vai ver que nós temos também empréstimos compulsórios, e contribuições especiais. Aqui tem as contribuições previdenciárias, aqui tem a contribuição de iluminação no serviço, né, de iluminação pública, contribuições especiais. Veja, outro erro da questão, empréstimo compulsório nem imposto é tributo. A regra do princípio é não afetação das receitas de impostos. Não é o princípio da não afetação da receita pública, é da não afetação das receitas de impostos. É só os impostos que não podem ser vinculados. Então a questão tá toda errada, cheia de erro, tá? 31. Contribuição de melhoria, aqui sim, é um tipo de tributo. Tanto para 4.320, como para aquela divisão pentapartida que a gente tem na Constituição Federal, né? Quando a gente mescla Constituição e CTN, tá? Contribuição de melhoria, um imposto, não. Contribuição de melhoria é um tributo. Contribuição de melhoria, um imposto decorrente de melhorias advindas de obras públicas, atende ao princípio da não afetação da receita pública. De novo, é não afetação das receitas de impostos. Toda errada essa questão, tá? Errada. 32. É vedada a inclusão de dotações orçamentárias destinadas a despesas correntes de propósitos distintos. Presta atenção. Artigo 15 da Lei 4.320. Professor, traduz isso aí que eu não entendi, foi nada. Está previsto na Lei 4.320. É vedado eu incluir, gente, uma dotação orçamentária para atender despesas correntes de propósitos distintos. Preste atenção. Eu tenho a Lei Orçamentária Anual aqui e eu tenho uma dotação, por exemplo, para material de consumo. Isso aqui na execução, tá? Na execução. Eu vou usar a mesma dotação em outra situação, por exemplo,
para material permanente. Não, gente. Se existe o elemento de gasto justamente para isso, para discriminar qual é o objeto de gasto, qual é o elemento de gasto, eu não posso destinar uma dotação na LOA para atender despesa corrente de propósito distinto. Não pode, tá? Desconsidere que aqui material permanente é capital, tá? Enfim, pegue outro exemplo aí. Eu não posso pegar uma dotação que é destinada para um elemento de gasto para atender diversos tipos de elemento de gasto. Não, gente. Se existe o elemento de gasto justamente para definir o objeto do gasto, especificar o gasto, isso aí a gente vai ver lá na classificação por natureza da despesa, eu não posso incluir uma dotação para atender despesa corrente de propósito distinto. Tá copiado e colado da DI 4.320, tá? Eu estou explicando o texto, tá correto. 33. Os princípios da unidade e da universalidade são válidos, ainda que haja orçamentos diferentes no âmbito de cada ente da federação. Como assim, professor? Eu tenho mais de um orçamento dentro do mesmo ente? Claro, gente. Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento. São 3 orçamentos distintos, mas que são consolidados numa única lei orçamentária anual. É por isso que esse princípio hoje recebe o nome de totalidade. Então, o fato de eu ter 3 orçamentos dentro de uma mesma LOA e essa LOA contém todas as receitas e todas as despesas, isso caminha paralelo, né? Isso aqui não tem problema nenhum. Um princípio está sendo atendido e o outro também está. O fato de eu ter 3 orçamentos dentro de uma LOA, eu estou atendendo ao princípio da unidade. Mesmo que o mais correto seria chamar de totalidade. São 3 orçamentos distintos dentro da mesma esfera de governo, dentro do mesmo ente da federação, e não está desrespeitando o princípio da universalidade. Então eles caminham junto, sem nenhum problema. Questão 33, correta. 34. A publicação do orçamento em diário oficial é ato que garante o princípio orçamentário da clareza. Negativo. Publicação no diário oficial do orçamento, presta atenção. Se for aquele momento logo depois do processo legislativo, na verdade isso aqui deveria ser princípio da publicidade. O fato de eu publicar o orçamento nos sites oficiais, na internet, dar acesso ao público, à sociedade, aí é transparência. A banca foi bem doida, né? Colocou foi clareza, errada. 35. Decorre do princípio do equilíbrio orçamentário. Do ponto de vista material. Gente, como eu não falei sobre isso aqui, né? Na aula teórica, falei. Do ponto de vista material, a exigência de que, no orçamento público, haja equilíbrio entre receitas e despesa total, ainda que sejam obtidas operações de crédito para financiar parte das despesas públicas. Gente, isso aqui é do ponto de vista o quê? Formal. É meramente o equilíbrio formal. Presta atenção. A lei orçamentária anual, ela deve nascer com valores iguais para a receita ou para a despesa, em regra, tá? A gente pode sim ter um caso de a lei orçamentária ser publicada com veto. E aquele veto, né, vetou um artigo lá que tinha uma despesa X. Se vetou, aquela despesa não vai mais acontecer, então a gente nasce aí com receita maior que a despesa. Mas assim, a regra é que nasça todo igualzinho. O fato de ele nascer todo igualzinho é atendimento ao princípio do equilíbrio formal. Simplesmente a publicação na LOA sai tudo igualzinho, todo bonitinho. O que acontece durante a execução são os desequilíbrios. A despesa mais alta, a arrecadação mais baixa. Aí a gente vai ter que se socorrer com quem? Através de operação de crédito, que são os empréstimos. O fato de eu contratar a operação de crédito para conter esse desequilíbrio não diz respeito a eu estar atendendo ao princípio do equilíbrio do ponto de vista material, não. Eu estou atendendo ao princípio do equilíbrio, mas do ponto de vista ainda formal. Eu só estou suprindo o buraco que está acontecendo durante a execução, aquele equilíbrio que foi estabelecido no momento que a LOA foi publicada. Porque quando ela é publicada, ela vai bonitinha, né? Tudo certinho. A esculhambação começa durante a execução. Então, durante a execução, mesmo que eu contrate a operação de crédito para poder suprir a necessidade de mais recursos para fazer frente às despesas, isso não faz atendimento ao princípio do equilíbrio no sentido material. Não, continua sendo formal. Sim, professor, afinal, o que é princípio do equilíbrio do ponto de vista material? Do ponto de vista material, é você buscar
meta de superávit primário, é você atender a meta estabelecida na LDO, é você fazer o contingenciamento no momento certo, é você buscar aumentar a arrecadação, é você fazer atendimento às medidas fiscais, atender ao que está previsto na LDO, lá no anexo de metas fiscal. No momento em que você busca atendimento a essa balança, né, receita e despesa, não através de operação de crédito, mas através de obter o resultado primário positivo, fazer o crescimento da economia, abater parte da dívida, aí sim é o ponto chave da questão. Aí seria o princípio do equilíbrio no sentido material. Essa questão parece, né, ser linda, mas está errada. Princípio do equilíbrio do ponto de vista formal. Questãozinha errada, daqui a pouco a gente continua até daqui. Continuando, questão 36. De acordo com o princípio do orçamento bruto, olha como a CESP gosta, né? Todas as receitas e despesas devem constar na lei orçamentária anual pelos seus valores totais, vedadas quaisquer dedução. Aí dá perfeito, né, gente? Aqui ela não criou caso, não colocou a palavra líquida, colocou direitinho conforme está lá no artigo 6º. Lei 4.320. Perfeito. O princípio da exclusividade proíbe que a lei orçamentária anual contenha autorização para a contratação de operação de crédito. Ele não proíbe. É uma exceção. Se é uma exceção, ela o quê? Permite. Não é a regra, é a exceção. Ela não proíbe, ela permite, está previsto na própria Constituição Federal. Gabarito errado. 38. O princípio da não afetação das receitas de impostos, olha como a banca adora esquecer isso aqui, né? Vamos continuar. Veda a vinculação de tributos, não de impostos. Veja que imposto é mais restrito do que tributo. Ninguém cai mais nisso, tá, gente? Errada. 39. O princípio orçamentário da unidade estabelece que a lei orçamentária anual deve conter todas. Não, gente, aqui é universalidade. Gente, essa questão repete demais. Erradíssima. Se fosse universalidade, sim. Unidade, não. Unidade é que tem que ter uma única LOA por ente. Por favor, né? Até a gravação já sabe falar isso. 40. Dado o princípio da anualidade orçamentária, os orçamentos públicos das diversas esferas de governo devem ter vigência de um exercício financeiro e coincidir com o ano civil. Presta atenção. Gente, é lindo, né, essa questão? Presta atenção. Gente, o princípio para aqui. O princípio, ele só diz... Gente, como eu falei isso, essa questão tá errada. A CESP colocou isso aqui para cagar o pau. O princípio para aqui. O fato de coincidir com o ano civil, quem diz é a Lei 4.320, no seu artigo 34. O fato de coincidir com o ano civil não é uma decorrência do princípio da anualidade. Isso aqui é uma particularidade que essa lei, que trata sobre normas de direito financeiro lá de 64, traz em relação ao nosso país. O princípio da universalidade, da unidade, ó, da anualidade, quase não sai, ele para aqui. Como eu falei isso, gente, na aula para você não errar esse tipo de questão. Por favor, se você, eu sei que você errou, tá chateado comigo, né? Sai do celular. Primeira coisa, sai logo do celular, que eu sei que você tá no celular mexendo aí. Sai do celular, não tem nada. Depois, ó, estamos terminando. Quando chegar na 50, aí você dá um tempinho, vai no Instagram, vai falar com o povo. Sai do WhatsApp, que agora dá para acelerar, né? Você fica... Assiste a minha aula acelerada e depois vai no WhatsApp. Pronto. Sai do WhatsApp. Não erra mais esse tipo de questão, não. Que seja a última vez. Por favor. Tá? Errada. 41. Em observância ao princípio da universalidade, devem estar reunidos no orçamento estadual todos os recursos que o Estado-membro esteja autorizado a arrecadar e todas as dotações necessárias ao custeio. Gente, quando ele fala todos os recursos, todas as receitas, todas as dotações, todas as despesas. Qual é o problema dessa questão? Nenhum. Linda de morrer. 41, certa. 42. Em razão do princípio da exclusividade, a lei orçamentária deve conter todas as receitas e despesas, qualquer que seja sua natureza, precedência ou destino. Exclusividade não é todas. Quando diz todas, era para ser universalidade. E saibam, gente, que existe
Existem uma série de exceções, tá? Em relação às universalidades, em relação às aquilo que pode ou não vai entrar. Quando a gente estudar receita e despesa, vocês vão ver que existem os chamados recursos extra-orçamentários. Os recursos extra-orçamentários, eles não transitam no orçamento. É como se fosse uma exceção ao princípio da universalidade. Não se preocupem com isso agora, porque a doutrina ela não trabalha com isso aqui ser uma exceção. Tá? Eles não trabalham, eles não costumam cobrar isso. A gente estuda extra-orçamentária lá nas receitas e despesas para saber o que transita ou não no orçamento. Então, esse fato aqui, as bancas não aprofundam nesse nível, mas saibam que nem toda a arrecadação, quando ele coloca assim, ó, qualquer que seja, independente da procedência ou destino, cuidado, porque dependendo da procedência ou do destino, ela pode ser considerada extra-orçamentária, e se ela é extra-orçamentária, ela não integra a LOA, ela não integra o orçamento. Então pode ser considerado uma exceção ao princípio da universalidade. As bancas não costumam chegar nesse nível, mas saiba que isso aqui existe. Tá bom? O problema é que ele trocou o nome dos princípios, tá bom? Errado. 43. Violará o princípio da não afetação das receitas de impostos. Por favor, gente. A promulgação de lei estadual que impuser aos municípios a aplicação em financiamento de programa habitacional estadual de 50% do ICMS a eles destinado. Preste atenção. Preste atenção. Você já sabe que ela deveria ter colocado impostos. Essa questão aqui, ela tá com cara de ser certa. Olha só. A banca passou por cima. Princípio da não afetação das receitas. Você sabe que é receita de imposto. Mas a CESP, em algumas provas, olha só, questão de 2017, ela passou por cima. Ela não julgou essa questão errada por causa disso aqui, não. Vamos agora, dá raiva, né? Eu sei que dá raiva, porque a gente já jogou várias questões erradas por causa disso. Mas vejam, volta aí nas questões que eu julguei isso aqui errado, que além disso aqui tinha outro erro. O erro estava lá no final também, tinha mais de um erro. Aqui, ela trouxe uma situação para você entender a lógica do princípio. Qual é a regra? Eu não posso vincular receita de imposto a determinado grupo de despesa, a fundo, a não ser que seja ressalvada pela Constituição. Veja, ele diz que viola esse princípio uma lei estadual que impuser aos municípios a aplicação em financiamento de programa habitacional estadual de 50% do ICMS a eles destinado. Ou seja, para quem estuda tributário, ICMS é um imposto de competência estadual. Compete aos estados. Só que uma parte do ICMS vai para os municípios, né? Vocês sabem lá, 25% vai para os municípios. 25%. Sendo que, emenda constitucional bem recente alterou isso daqui, tá? Acho que foi 108. Sendo que aqui 65 diz respeito a tudo aquilo que, né, que mexa ali com operações dentro do seu território e 35% para os demais. Enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui não. O problema é, ICMS é um imposto, em regra não pode ser vinculado, a não ser que seja ressalvada pela Constituição, e programa de habitação não está nas exceções. Então, de fato, viola, essa questão está certa. Pasmem que essa questão está certa. Caberia recurso? Com certeza, porque é princípio da não afetação das receitas de imposto. Se eu colocar receita, gente, eu estou dizendo que é qualquer receita. Não, é só de imposto que não pode ser vinculada. Mas, questão de 2017, a banca anulou, abre teu olho com relação a isso aqui. Abre o teu olho. Questãozinha correta. 44. De acordo com o princípio da unidade, a vigência do orçamento deverá ser limitada a um exercício financeiro. Lindo, né? Não, porque aqui não é unidade, é anualidade. Gente, uma hora dessa, você começa a confundir os princípios. Eu sei, imagina a hora da prova, tá? Errado. 45. De acordo com o princípio da exclusividade, autorizações para aberturas de créditos suplementares e contratação de operação de crédito, apesar de constituírem dispositivos estranhos à previsão da fixação da despesa, pode constar na lei orçamentária anual. Claro, gente, se há exceção, correta. Linda de morrer. 46. O princípio da universalidade, consagrado nas constituições brasileiras, presta atenção, já começa sabendo que ele está previsto no artigo 2º da Lei 4.320. Mas vamos ver o que foi que a CESP colocou aqui no final, se a gente não acha outro erro mais grotesco.
estabelece que o montante da despesa autorizada em cada exercício não poderá ser superior ao total das receitas estimadas. Veja, tá errado aqui, porque foi previsto na 4.320, e ele erra aqui. Esse final está mais parecido com o princípio do equilíbrio e não o princípio da universalidade. Portanto, errada. 47. O princípio da uniformidade, olha só, uniformidade ou consistência. Vimos sim. Pode ser cumprido ainda que dois entes federativos classifiquem em uma mesma despesa de formas diferentes. Claro, gente, eu falei isso até agora. Bloco passado de questões, eu disse assim. O princípio da uniformidade ele tem que ser cumprido em relação ao mesmo ente. Eu tenho que comparar as LOAs da União em relação a exercícios passados, a LOA de 2022, por exemplo, para o estado de Sergipe, em relação às LOAs passadas do estado de Sergipe. O fato de ter uma classificação de despesa em um ente da federação diferente de outro ente, por exemplo, a União, ela tem uma classificação que só vale para ela, por exemplo, indicador de resultado primário, só vale para a União. Está prevista lá no MCASP. O Estado não tem essa classificação. Ele não tem. Ainda, né? Ele não tem essa classificação vinculada. O fato de eu ter classificações diferentes quebra o princípio da uniformidade? Não, porque para efeito de comparação eu vou comparar as leis orçamentárias de um mesmo ente em relação a períodos passados ou previsões futuras. Questãozinha perfeita. Como eu falei disso, né? 48. Apesar de os entes federados serem obrigados a elaborar um orçamento fiscal, um de investimento e um de seguridade social, é correto afirmar que vigora no Brasil o princípio da unidade orçamentária. E aí, o que é que você acha? O fato de ter três, orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e orçamento de investimento, isso aqui está mais atrelado ao princípio da totalidade. Mas lembrem-se, totalidade nada mais é do que uma remodelagem do princípio da unidade. Então, gente, poderia aqui estar tanto unidade como totalidade. Questãozinha está perfeita, sem erro nenhum. 49. A despeito de no direito financeiro brasileiro vigorar o princípio da anualidade, os créditos adicionais podem ser incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente ao da sua autorização. Essa questão está errada. Quais são as exceções ao princípio da anualidade? Crédito. Não são todos não, tá? Créditos especiais e créditos extraordinários. E desde que, se houver saldo, e desde que eles tenham sido promulgados nos últimos 4 meses. Nos últimos 4 meses do exercício. Vamos estudar isso aqui em detalhes lá no módulo 4, módulo 5 de crédito adicional, tá bom? Preste atenção, eu falei já do princípio, já falei qual era a exceção, e quando ele coloca aqui que os créditos adicionais, ele está colocando todos. O suplementar não, gente. O suplementar é o único dos 3 que cumpre ao princípio da anualidade. Só vale para aquele ano. Mesmo que sobre saldo, ele não passa para o ano seguinte. Então essa questãozinha está errada porque ela generalizou. 50. De acordo com o princípio da universalidade, cada unidade orçamentária deve possuir apenas um orçamento. Não é universalidade. Isso aqui é o quê? Unidade. Gente, você não erra mais isso aqui, não. Questãozinha errada. Continuamos em breve com mais uma sabatina de questões, tá certo? Revisem, se sentir dificuldade, volte lá na teoria do livro eletrônico, gente. Não perca tempo vendo vídeo aula muitas vezes, não. Você pode repetir vídeo aula de questão. Não vá ficar revisando teoria toda hora, não, porque senão você não avança, você tem mais outras 20 disciplinas para estudar, né? Galera da área fiscal tem aí 20, 25 disciplinas para estudar. Não pode perder tempo ficando revendo vídeo aula toda hora. Vídeo aula, gente, para rever, no máximo se for de questão comentada, tá? Ficou com dúvida? Volta no livro eletrônico, vai pro PDF com as questões comentadas, enfim. Evita perder tempo com vídeo aula a todo momento, tá? Eu não quero que você passe uma eternidade aqui com esse meu curso, não. Eu dou validade de 2 anos, gente, mas eu não quero que você fique 2 anos estudando comigo, não. Eu quero que você passe logo, tá bom? Então nos vemos nos próximos blocos. Tchau, tchau.